Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um Conexões. Eu sou a Camila Maia, uma mulher de pele clara, com cabelos escuros e longos, olhos também escuros. Hoje visto uma roupa xadrez e estou sentada aqui na redação da TV UFG. Por isso, atrás de mim, algumas mesas, cadeiras e computadores. Quem faz a interpretação para Libras neste programa é o Diogo Marques. Ele é integrante do Labitave, que é o Laboratório de Tradução Audiovisual Acessível. O Diogo se descreve como um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos escuros e que hoje usa óculos. Olá, Diogo, muito obrigada pela sua presença. Bom, você nos assiste na TV UFG em diferentes plataformas. Na TV UFG, canal 15.1 do Sinal Aberto, 21 da NET Goiânia, também no canal no YouTube, no site e no aplicativo da TV UFG. Em todas essas plataformas, você nos acompanha ainda no nosso modelo remoto. Por isso, eu apareço em uma tela, o Diogo em outra tela e os nossos entrevistados também em telinhas, aí na sua TV ou no seu computador. E hoje nós vamos falar sobre marco temporal. Isso porque a aprovação do projeto de lei 490 na Câmara dos Deputados trouxe à tona novamente discussões sobre a demarcação de terras indígenas. Esse PL prevê a restrição da demarcação de terras destinadas aos povos indígenas por meio do que é chamado de marco temporal, uma tese que só considera territórios possíveis de serem demarcados aqueles que estavam ocupados pelos povos originários até a data da promulgação da Constituição Federal, 1988. E claro, isso causa muita polêmica e também revolta nos povos indígenas, povos originários. Por isso a gente vai conversar a respeito desse PL e também, sobre essa tese do marco temporal no programa de hoje. Para falar sobre esse assunto, eu conto com dois convidados. O primeiro deles é o Luciano Cardenes, professor de Direito Indígena do Núcleo Tacna-Racan, da Universidade Federal de Goiás. Olá, Luciano, muito obrigada pela sua presença. Tudo bem, muito obrigado pelo convite também, né? Cumprimento você, todos da equipe, a Rafaela também, que sempre traz contribuições muito brilhantes para nós pensarmos, né, as questões e os assuntos referentes aos povos indígenas. Luciano, você pode se descrever rapidamente para o nosso público cego de baixa visão, por favor? Sou um homem pardo, de cabelos preto e azul curto, e no momento eu estou usando óculos e uma camisa marrom. Obrigada. Nossa outra entrevistada, como já disse o Luciano, é a Rafaela Carajá, mestranda em Direito Agrário na Faculdade de Direito, também da Universidade Federal de Goiás. Olá, Rafaela, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. E assim como fiz com o Luciano, já peço que você se apresente para o nosso público cego de baixa visão. Olá, quero agradecer também o convite, né, Camila, a presença do Luciano também aqui, né, nessa entrevista para dialogar sobre um tema muito importante para os povos indígenas, para os povos originários. Eu sou uma mulher indígena, de pele parda, cabelo longo, escuro, olhos castanhos escuros, estou usando uma blusa verde e brincos de miçanga na cor preta e branca. Rafaela, eu vou começar com você para que você tente explicar para a gente essa tese do marco temporal. Expliquei, que ela busca limitar, a demarcação de terras indígenas apenas para espaços que já estavam ocupados, em 1988. Queria que você explicasse um pouco mais sobre isso, mas também de que forma essa tese vai interferir, na demarcação de terras indígenas. Então, a tese do marco temporal, ela traz, assim, essa situação, né, da demarcação de terras. Tanto é uma preocupação das terras que estão em estudo ainda, né, que estão no processo de demarcação, de homologação, como também as próprias terras que já estão demarcadas, né, que já estão ocupadas de fato, porque muitas das terras que estão em processo de homologação e demarcação, elas não estão ocupadas, algumas delas por motivo de segurança das próprias comunidades indígenas, que a gente vem acompanhando aí nos jornais, né, sobre essa questão de
homicídio das comunidades indígenas, né, da violência contra essas populações. Então, assim, essa tese, ela traz essa questão do direito, né, do território indígena. No processo da PL do Marco Temporal 490, ela traz essa delimitação. Só pode ser demarcado terras que foram ocupadas até 1988. Então, assim, muitos desses territórios, eles já estão ocupados há mais tempo, né? E outros não, porque a gente tem que contar também com os povos que estão em retomada, né? Retomada do seu processo de território, do processo de demarcação da sua língua, dos seus costumes, das suas tradições. Então, isso tudo implica, né, na quebra desse direito dos povos originários. A gente sempre lembra e questiona assim, que o Brasil é território indígena. Então, como que você vai delimitar demarcação de territórios indígenas, esse direito das terras indígenas, se o Brasil é terra indígena, num contexto geral? Né? Então, assim, tira o direito constitucional, né, que a Constituição prevê, do direito à terra, às comunidades tradicionais. A gente também tem o Estatuto do Índio, que prevê essa questão dos territórios, das demarcações, da utilização desses territórios. E aí a gente tem essa quebra, né, de todo um processo constitucional, de todo um processo de legislação e direito dessas comunidades. Então, ela traz uma grande preocupação. Vou passar a palavra para o Luciano, só para a gente complementar. Luciano, dá para a gente explicar também como é que essa tese, pelo menos, né, pelo que eu entendo, surgiu? Há uma discussão no STF também, né, a respeito da demarcação de uma terra de uma população indígena, se não me engano, de Santa Catarina, não é? De onde surgiu essa ideia do marco temporal. Explica para a gente um pouquinho desse processo, né? E como é que isso ganhou força agora para virar um projeto de lei, né? Para sair desse julgamento no STF, que, claro, poderia abrir, né, uma jurisprudência, mas agora pode ser um projeto de lei que já passou, inclusive, em primeira instância, né, no Senado. A gente tem, na verdade, a PIB, né, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, num dos seus informativos, classificou a tese do marco temporal como uma máquina de moer história, né? Eu acho importante a gente destacar que a tese do marco temporal, ela se coloca contra a história originária, contra a história dos direitos originários, mas também contra a história da luta que foi dos povos indígenas para construir o capítulo dos direitos dos povos indígenas na Constituição, né? Na Constituição, é bom a gente lembrar que estão reconhecidos os direitos originários dos povos indígenas das terras tradicionalmente ocupadas. E o entendimento que tem se dado, tanto a ideia de direito originário, um direito que é anterior ao Estado brasileiro, um direito que é anterior ao Brasil, quanto a caracterização de terras tradicionalmente ocupadas tem sido bem amplo de acordo com usos, costumes, crenças, tradições e também a perspectiva histórica, né, de cada povo no Brasil. A tese do marco temporal, ela vem contrário a todo esse reconhecimento conquistado pelos povos indígenas, e ela surge como uma discussão lá em 2009, no julgamento da desintrusão da terra indígena Raposa Serra do Sol, que é uma terra indígena em Roraima, que na ocasião teve como defesa a Joênia Wapichana, hoje presidenta da FUNAI, primeira deputada federal mulher, né, eleita, mulher indígena eleita aqui no Brasil, e naquela época um dos ministros do Supremo Tribunal condicionou a desintrusão a 19 itens em relação à segurança institucional do país e ao caso da Raposa Serra do Sol. Mais tarde, o STF discutiu que aquelas condicionantes se aplicavam apenas à terra indígena Raposa Serra do Sol. Porém, em 2016, durante o governo Michel Temer, houve a publicação de uma recomendação, uma portaria, um parecer, na verdade, da Advocacia Geral da União, instituindo os condicionantes que foram apontados no STF
como um pressuposto para paralisar a demarcação de terras indígenas no Brasil, isso em 2016. Né? Isso volta depois a ser apresentado como projeto de lei, a gente teve lá a PEC 215, que tentava retirar o papel do poder da União na demarcação de terras indígenas e atribuir ao Congresso Nacional, e depois a gente tem esse PL, né, que retoma o PL 490, que retoma o Estatuto do Índio e acaba trazendo definições sobre o que é uma terra tradicionalmente ocupada e colocando esse prazo. Então, o caso agora que está em julgamento, né, que é considerado um caso exemplar no STF, é o da terra indígena Xoclém, né, em Santa Catarina, que está em disputa com o Estado de Santa Catarina. O Estado acaba reivindicando uma terra que está ali de reconhecimento de uso tradicional pelo povo Xoclém, tem outros povos que vivem ali também, né? E se utilizando desse parecer da Advocacia Geral e dessas condicionantes que já foram discutidas no STF, que se aplicavam apenas à terra indígena Raposa Serra do Sol, que é uma terra localizada em faixa de fronteira, que tem uma legislação específica. Mas eu acho importante, né, dizer também que a Constituição e o próprio julgamento da terra indígena Raposa Serra do Sol, eles já reconheceram, né, eles reiteraram o reconhecimento do direito à terra indígena como um direito originário, um direito anterior, inclusive, ao nosso Estado. Esse caso ele nem deveria, discutem, né, alguns juristas, como o Eloy Terena, que é um advogado importante que nós temos, indígena, que nós temos no país, que o caso nem deveria ter sido aceito, porque já há uma decisão anterior, né, que trata da temática. Né? Bom, Rafaela, voltando para as questões também de reverberações, né, de consequências, caso esse projeto passe, né, se transforme numa lei, já ouvi alguns especialistas dizerem que seria como um genocídio chancelado pelo Estado, né? Como é que você vê essa afirmação? Você acredita nisso? E de que forma que os povos indígenas que têm um território já demarcado, aqueles que querem a demarcação de um território, né, que estão em luta pela demarcação, vão ser afetados se essa tese do marco temporal e esse PL forem aprovados e passarem a valer? Então, existe uma preocupação imensa em relação à questão dessa PL passar. Eu, por exemplo, o povo Carajá, ele está em processo de demarcação de um território que já era para ter sido assinado nesse processo que o Lula assinou nessas 6 terras indígenas, né? E nós não, como a grande maioria, nós não ocupamos o território por medo, né, de represália, por assassinatos, como eu havia dito. São terras que têm como proprietários grandes fazendeiros, grandes indústrias, políticos envolvidos. Então, assim, são pessoas que têm recursos para fazer o que bem entender. A gente sabe que isso acontece diariamente em outros territórios que já foram demarcados, são ocupados, mas que sempre tem essa discussão, essa briga dentro do território. A mineração, os madeireiros. Então, a PL 490 traz esse medo, tanto de quem já tem um território já demarcado, porque com isso a gente acaba se tornando vulnerável, inclusive de perder o nosso território, ou que seja diminuído, ou que a PL também traz a possibilidade das indústrias começarem a utilizar bens dentro do território, né? Fazer mineração, questão de plantio, enfim, que tem em cada região tem uma situação diferente. Então, isso acaba gerando essa preocupação, porque ele também deixa isso aberto, né? Para que o não indígena entre dentro do território e assim torna a comunidade vulnerável. Que além disso tudo, tem os assassinatos, tem os estupros, né? Que a gente precisa deixar isso bem claro, que existem os estupros, né? Existe a questão de inserir bebidas alcoólicas de forma forçada dentro das comunidades. Existe também a questão dos envenenamentos, né? Tanto pelo mercúrio, como também envenenamentos de via normal de alimentos, porque isso de fato acontece hoje no Brasil, mas não se é falado com tanta realidade, com tanta propriedade. Então, assim,
para os indígenas, para nós indígenas, nós, enquanto indígenas a nível Brasil, existe essa preocupação, por isso existe os acampamentos, exatamente para mostrar que nós, no conjunto todo de povos, de etnias, de língua, mostrar que somos diferentes um dos outros, porque na grande maioria das vezes as pessoas acham que indígena fala a mesma língua, que todo mundo pertence ao mesmo povo, enfim. Então, assim, os acampamentos vêm para mostrar essa questão e a luta por um só direito, né? Direito à terra, direito à proteção, porque além da demarcação, a gente precisa também pensar na proteção territorial, na proteção de fiscalização, na proteção desses indígenas que estão dentro dos territórios, porque quando a gente fala demarcar, a gente não fala demarcar só espaço, mas a gente fala em manter aquele espaço também. Então, a PL 490, ela traz todos esses perigos, né? Não só em terras que já são demarcadas, mas em que vão ser homologadas ainda, ou que vai se iniciar estudos ainda desses territórios. A gente tem comunidades que está no processo de retomada, está no processo de avaliação do seu próprio território, descoberta do seu território para voltar, né? Então, esses indígenas, esses povos não vão ter nem direito a ser estudado. Então, assim, existe uma grande preocupação que, assim, essa preocupação, quando a gente fala enquanto indígena, são tantos detalhes das nossas preocupações diárias, futuras, né? E dos nossos ancestrais que passaram por processos de luta, de dor no processo de demarcação, isso tudo vem preocupando. Então, são detalhes que, assim, Camila, é difícil até descrever, sabe? Todo esse processo. Luciano, para a gente encerrar esse bloco, sei que é difícil fazer conjecturas, previsões, a ideia não é essa, mas, assim, é possível a aprovação desse projeto agora, né? A gente sabe que passou pela Câmara dos Deputados. É possível a aprovação no Senado, a sanção presidencial dessa PL, mesmo em meio a todas essas discussões, né, aos protestos dos movimentos indígenas, sabendo que o atual governo se propôs a ser um governo mais inclusivo, que inclusive criou o Ministério dos Povos Indígenas. Será que existe um espaço para aprovação desse projeto de lei? Eu começo com um silêncio de preocupação, porque eu acho que o cenário político que nós temos no Brasil, apesar dele ter dado um fôlego a mais a quem preza e tem afeição aos direitos humanos, aos direitos dos povos indígenas, a gente ainda tem um cenário de um poder legislativo muito conservador, da bancada da Bíblia, da bala e do boi, com números bastante expressivos, né? Tanto na Câmara quanto no Senado. A gente tem uma conjuntura econômica de um empresariado ligado a esses setores também, que pauta muita coisa dentro dessa gestão do Poder Executivo do governo federal. A gente tem um cenário de pressões internacionais com a pauta ambiental. Então, não seria de um todo da gente especular de que, às vezes, há uma negociação em torno dos direitos indígenas. Nós já vimos isso ao longo da história do poder público aqui, dos vários governos que já passaram, né, ao longo desses anos da Constituição para cá. A pauta indígena, dos direitos indígenas, ela é negociada em detrimento disso que se chama interesse nacional, como se os direitos dos povos indígenas não fossem o interesse do Brasil, não fossem o interesse desses povos, e não fosse um interesse, inclusive, nosso, porque eles são responsáveis, né, pela preservação dos principais biomas aqui. A gente tem uma esperança, eu particularmente tenho uma esperança de que o julgamento do STF antes da votação dessa PL no Senado, né? E aí a gente tem essas situações de judicialização e conflito aqui entre os poderes no país, porque uma vez julgado pelo STF, a decisão poderia ser vinculante e, uma vez favorável aos povos indígenas, isso poria um fim a esse PL que tem uma caracterização inconstitucional. Por outro lado, a gente tem já uma trajetória aí dos últimos anos de
diálogos inconstantes e conflituosos do Poder Legislativo com o Judiciário. Então, eu confesso que eu não consigo especular muito, mas não me surpreenderia se esse poder político, que é formado em sua maioria, ainda que seja de direita ou de esquerda, por homens brancos ligados a determinados setores, colocasse em negociação o direito dos povos indígenas e o nosso direito como um todo, né? Bom, nosso tempo chegou ao fim nesse bloco, mas a gente vai para um rápido intervalo e retoma essa conversa sobre o marco temporal, sobre demarcação de territórios, de terras indígenas e também sobre o direito dos povos originários aqui no Conexões. Então, continue acompanhando essa conversa daqui a pouquinho. Estamos de volta com Conexões de hoje, que está falando sobre a tese do marco temporal, que prevê que apenas territórios ocupados até 1988 devam ser direcionados à demarcação de terras indígenas. Esse marco temporal que está sendo discutido tanto pelo STF, quanto também em um projeto de lei de número 490, que foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora segue para votação no Senado. E para conversar com a gente a respeito disso e também sobre os direitos dos povos originários, a gente conversa com a Rafaela Carajá, mestrando em Direito Agrário pela Faculdade de Direito da UFG, e com o Luciano Cardenes, que é professor de Direito Indígena do Núcleo Tacna-Racan, também da UFG. Bom, Rafaela, falei sobre a criação do Ministério dos Povos Indígenas, queria falar sobre isso com você também, porque, como disse no bloco passado, esse governo trouxe uma bandeira de proteção aos direitos dos povos indígenas, criou um ministério pela primeira vez, né, voltado a esses direitos, com uma ministra também indígena, retomou algumas questões, né, que haviam sido retiradas da FUNAI, né, com uma gerência também feita por indígenas, voltada à proteção desses povos, mas como é que você analisa isso? Esse discurso, ele está sendo colocado em prática para os povos indígenas, para o benefício dessas diferentes populações? Então, eu falo que a questão desse novo governo, de ter dado esse espaço para nós indígenas dentro do movimento nacional, né? A Sônia Guajajara enquanto ministra, a Joênia enquanto presidente da FUNAI, o Eibe, né, como coordenador da CESAI, e diversos indígenas que assumiram, né, tanto os distritos sanitários especiais indígenas, como as coordenações regionais e coordenações técnicas locais da FUNAI. Isso traz uma grande preocupação, porque, assim, eu sempre falo que nós indígenas precisamos trabalhar e estudar o dobro do que homens e mulheres brancas nessa sociedade, porque, assim, existe uma grande preocupação no sentido de que isso a gente escuta diariamente, que é o quê? Se o indígena falhar agora, é porque realmente não tinha que ter dado oportunidade para eles. Então, assim, a gente escuta isso diariamente. Eu coloco isso como experiência própria. Eu assumi uma coordenação técnica local da FUNAI, na cidade de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso. E o que você mais escuta é realmente esse processo. Antes estava um militar, não deu conta. E agora a gente vai passar para o indígena. Será que vai dar conta também de fazer os trabalhos e assumir toda uma responsabilidade de um território tão grande? Então, assim, existe essa preocupação de como nós estamos sendo avaliados. E nesse processo de avaliação existe a grande pergunta: foi viável gastar tanto recurso para a criação de um ministério? Sabe? Porque, assim, existem gastos, existem tempos, existem questões a serem questionadas. E por se tratar de questões de ser um indígena, de ser uma indígena que está lá no poder, isso traz grandes preocupações, principalmente pelo fato de que hoje é uma indígena, e se não der certo com uma indígena, o que será que o outro governo, ou o próprio governo que deu espaço, vai colocar? Será que ele vai manter um legado indígena? Ou será que ele vai manter, ou será que ele vai mudar, né? Vai colocar um não indígena, né? Uma mulher ou um homem branco para
estar à frente dessas instituições novamente. Porque, assim, dentro da história, tanto da FUNAI como da CESAI, nós só tivemos homens e mulheres brancas, mais homens do que mulheres, né? Então, assim, existe esse processo que já é difícil, e quando o indígena assume, existe essa grande preocupação entre nós, enquanto comunidade, né? Mas o Ministério, a FUNAI e a CESAI, todas essas instituições, a gente tem buscado, quando eu falo tem, é porque nós, povos indígenas, a gente vem acompanhando e a gente vem dando força para que eles permaneçam nesses cargos, para que as coisas andem realmente como tem que andar, para que dê certo realmente, né? Nos preocupa porque o recurso que é para a pasta indígena é curto. E na maioria das vezes, são instituições, igual a FUNAI, é uma instituição que estava à frente militar, não só na presidência, mas como nas coordenações regionais, nas CTLs. Então, assim, existe hoje uma questão de recurso que é defasada para a comunidade, do total de comunidades indígenas e povos indígenas que nós temos no Brasil. Então, como nós vamos atender todas essas comunidades? Como nós vamos fazer essa proteção territorial? Como a gente vai fazer essas demarcações se quem está à frente é indígena, mas o recurso continua o mesmo, né? Continua o mesmo ou diminui. E ainda tem sofrido aí tentativas de redução dos poderes, né? A gente sabe a votação inicial aí do governo para delimitar cargos, né, delimitar a orientação dos ministérios, foi retirado dos ministérios dos povos indígenas várias atribuições, né, principalmente pela bancada do Centrão, como disse o Luciano, né, do Boi, da Bala e da Bíblia, para que enfraquecesse, né, esse ministério, infelizmente. Bom, Luciano, queria te passar uma questão que você tocou no final do nosso bloco passado, mas queria que você deixasse isso mais claro. Você disse que essa PL é inconstitucional. O que isso significa, para quem está em casa entender, né? Porque às vezes a gente fala dessa terminologia, mas e aí, o que isso significa, né? Praticamente. E por que ela é inconstitucional? Bom, a interpretação que eu faço, né, é como alguém que tem trabalhado com a perspectiva do letramento indígena em direitos indígenas, né? Mas a Constituição, no capítulo 8º, no artigo 231 e 32, ela é muito clara em relação aos direitos indígenas e às possibilidades de interpretação para a diversidade dos povos que nós temos no Brasil, né? E há uma série de decisões da Justiça, entre as quais eu citaria o caso da Raposa Serra do Sol como emblemático para pensar o direito indígena, né? Em que reafirmaram a ideia dos usos, dos costumes, das crenças, das tradições. A ideia do direito originário, ela é essencial, acho que é a terceira ou quarta vez que eu falo essa expressão, porque ela parte de uma teoria dentro do direito, que é a teoria do indigenato, né? Então, o direito originário, ele não carece de ser reconhecido por um Estado que existe depois da existência desse direito, né? Desde o começo da invasão do Brasil, a gente tem legislações que reconhecem o direito originário, ainda que seja para a dominação dos povos, mas reconhece. Há um direito anterior, um estabelecimento anterior ao Estado Nacional e dessa relação dos povos com a terra. E a Constituição, ela consagrou, ela discutiu exaustivamente essa temática na Assembleia Constituinte, ela aplicou em algum momento da década de 90 até a nossa contemporaneidade, e as cortes superiores retificaram, né, esse significado, né, do texto constitucional e a sua relevância. Então, a PL 490, ela, na verdade, é a imposição de um determinado grupo político brasileiro querendo mudar esse entendimento que está consagrado desde 88 e que vem sendo utilizado em outros contextos da sociedade brasileira. Então, eles querem dizer lá, eles querem impor aos povos indígenas uma ideia de terra tradicionalmente ocupada. Eles querem dizer o que é o uso tradicional para os povos indígenas.
eles querem dizer quem é indígena, eles querem dizer o que o indígena vai plantar, né, colocar a possibilidade do indígena plantar, fazer agricultura transgênica, eles querem colocar ali a possibilidade dos indígenas alugarem, venderem, né, a sua própria terra, sendo que há um entendimento anterior construído pelos próprios povos indígenas quanto a isso. Então, ela é inconstitucional na medida que ela já vai contra um entendimento consagrado, um entendimento que foi simbolicamente colocado pelo Ailton Krenak na Assembleia Constituinte, né, quando ele coloca lá uma população, né, povos que dormem em esteiras no chão, eles não podem ser considerados inimigos da nação. Quem se mobiliza em torno da PL 490 acredita que os povos indígenas são inimigos do país, que são um atraso para o nosso país e que são contra o nosso desenvolvimento, né? Então, contra tudo que está consagrado na perspectiva do direito que esses povos construíram para si, que a gente vem tentando, né, executar de uma maneira real, né? Vem tentando colocar num plano real, que as pessoas possam ser atendidas, que as pessoas possam ter os seus direitos efetivados. A inconstitucionalidade, né, eu acho que eu simplificaria no seguinte, é você negar um direito, um entendimento de algo que é aquilo que você sabe que ancestralmente e imemorialmente é seu, que os seus antepassados deixaram para você. Ok. Rafaela, pensando nisso que o Luciano disse, né, que as pessoas que apoiam essa tese e apoiam esse PL são contra, né, a manutenção dos direitos das comunidades originárias, né, dos povos originários, e queria que você destacasse para a gente qual que é a importância da terra, né, desse espaço, desses usos e costumes, como eu disse o Luciano, e pensando que sempre se usa uma frase, né, quando vai se falar sobre demarcação de terras indígenas, é muita terra para pouco índio. A gente escutou isso muito, disse índio de uma forma dessa fala, viu, pessoal? A gente sabe que não é uma terminologia que deva mais ser usada, mas estou citando aí, né, ipsis literis, citando como as pessoas geralmente dizem quando elas são contrárias, né, a esses direitos dos povos originários. E a gente escutou coisas parecidas ou piores, né, nos últimos anos, infelizmente até vindos do governo federal. Queria que você explicasse para a gente isso, assim, a importância do território para a sobrevivência, para a manutenção de cultura, para o desenvolvimento também, né, que dá para aliar essa palavra, né, ao tradicional também. Eu sempre falo o seguinte, o indígena, ele sabe de onde ele veio, onde ele está e para onde ele vai. Ou seja, ele veio daquele território, daquela terra que é sagrada, ele permanece nela e ele, mesmo que ele saia para estudar, para buscar conhecimento, para voltar para o seu território, ele sabe para onde ele vai voltar. Diferente do não indígena, né? Muitas vezes ele não tem o território para o não indígena não tem uma importância de pertencimento, de pertencer àquele lugar, de estar ali, de viver ali, de ir e voltar para aquele mesmo local quando você conseguir seus estudos, quando você querer voltar para ajudar a sua comunidade ou quando você vai morrer, né? E as comunidades tradicionais, ela tem esse pensamento. Nós sabemos de onde nós viemos, porque é uma terra tradicional, os nossos ancestrais estavam ali, eles cuidaram daquele território para permanecer a história, a cultura, a língua, a tradição. A tradição, quando eu falo, é a questão também do plantio, né, da coleta do peixe, da coleta da caça para se alimentar tradicionalmente. Então, ele está ali naquele processo, e tanto anterior e presente, para contar a sua própria história, para contar a história do seu povo, né? E a gente sabe para onde a gente vai quando a gente morre, né? A minha filha tem 14 anos, e esses dias ela gravou um story e falou assim, engraçado como que independente de onde a gente está, independente se a gente cresceu ou não naquele lugar, se a gente sabe que é indígena e pertence àquele local, em algum momento da nossa vida a gente vai voltar para aquele lugar.
E assim, ela tem 14 anos, nunca morou na aldeia, eu tive ela já aqui em Goiânia, mas nós estamos retornando para lá. E eu achei muito bonitinho o jeito que ela falou, independente de onde eu estou, eu sei que em algum momento eu vou ter que voltar para o meu território, porque é onde o meu ancestral está. Então, assim, a ancestralidade, o cuidado com a terra e a manutenção. Então, o cuidado da floresta, né, dos rios, dos lagos que estão dentro do território, porque é de conhecimento de todos que o território indígena é o que é mais preservado dentro do Brasil, e o que não é preservado, e o que tem muita retaliação, é onde se tem o acesso. Território Yanomami, de devastação imensa. Os rios todos poluídos, envenenados, mas tem anuência de grandes políticos, tem anuência de grandes fazendeiros. Então, assim, a política hoje indígena, ela quer, não contra o indígena, ela é muito extensa. Como o Luciano falou, a nossa vida está nesse jogo da política, né? Quem manda mais, o que é melhor financeiramente para o Brasil, e financeiramente, quando eu falo, não é nem para a população brasileira, é para o povo estrangeiro, são para países estrangeiros poder usufruir desse espaço, né? De ter o controle desses espaços. Então, assim, o território ele tem uma grande importância. É assim, algo muito simples, eu acho muito simples. A questão dessa explicação de que eu sei de onde eu estou, eu sei de onde eu vim, eu sei onde eu estou e eu sei para onde eu vou voltar. Então, essa é a importância maior da nossa vida enquanto indígena, né? A gente sabe de onde a gente veio, que é o território Brasil, no contexto geral, que é o território indígena. Tá certo, Rafaela. É emocionante a sua fala, né? É bonito ver isso e a gente espera que haja políticas voltadas, né, ao atendimento desse direito, dessa tradição, para que a gente consiga continuar possibilitando, né, que os povos indígenas retornem para o seu lugar, né, seu lugar tradicional. Queria agradecer, Rafaela, muito obrigada pela sua presença, obrigada por todas as suas explicações, é muito bom poder contar com você, principalmente, né, representando o seu povo, representando os povos originários para essa discussão. Eu agradeço o convite, Camila. Isso é um processo muito importante. Acho que a TV UFG sempre tem colocado essas pautas indígenas em evidência, né? Isso é importante tanto para a sociedade como para a comunidade da UFG. Agradeço, Luciano, a participação do Luciano. É sempre bom contar com pessoas experientes dentro do processo indígena, né? E que está aí sempre a contribuir com as comunidades indígenas. A gente, enquanto indígena, se sente fortalecido quando tem não indígenas para apoiar todo o nosso processo e estar ali na luta e sabe da realidade. Então, assim, agradeço a todos o cuidado e toda a equipe. Agradeço também a Luciana, muito obrigada pela sua presença aqui, Luciano. Obrigado também, né, Rafaela, obrigado a toda a equipe da UFG. A gente fica sempre disponível no Núcleo Tacnarracan, né? Nós trabalhamos com a formação dos professores indígenas e essa é a nossa vida, né? A gente entende que a formação de professores indígenas, a educação, ela faz parte da luta pela terra também, né? E gosto muito de lembrar da frase da Sônia Guajajara, que a terra é a mãe de todas as lutas, né? E a gente está aí para contribuir nessa luta no campo da educação. Obrigado a todos e a todas. Bom, é você que está nos acompanhando. Espero que continue com a gente no Conexões, porque a nossa discussão central acabou, mas como você sabe, no último bloco a gente tem dicas. Hoje, principalmente de eventos culturais, artísticos, e também para as crianças e adolescentes que estão de férias, né? Tudo bem acessível, com precinho camarada. Espero que você continue com a gente, então, para conferir essas dicas. Olá, estamos de volta com o último bloco do Conexões de hoje. Como você sabe, nesse bloco a gente te dá algumas dicas. Hoje essas sugestões são de eventos artísticos, culturais e também
de diversão para crianças e adolescentes que estão em casa agora nas férias escolares. Antes disso, deixa eu te fazer um convite. Você pode interagir com o Conexões e com a TV UFG. Isso pode ser feito pelas redes sociais. Nós temos Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Tá vendo aqui embaixo? É só colocar TV UFG, buscar pela gente, começar a seguir, curtir, comentar o nosso conteúdo, compartilhar também, né? Tudo que a gente posta e, claro, mandar sua sugestão de pauta, sua dúvida, sua crítica. A gente está de braços abertos para receber essas sugestões. Outro canal de interação com a TV UFG é o WhatsApp. O número é o 62 99181 1406. Aparecendo aqui embaixo também na tela, se você quiser tirar uma foto ou anotar, 62 99181 1406. Então, bora para as nossas dicas? Até domingo, o Centro Cultural Oscar Niemeyer cedia a edição 2023 do Festival Internacional de Dança Goiás. Esse festival conta com mostras competitivas e não competitivas, feira com artigos de dança e também workshops. Todos os dias de competições do festival têm entrada gratuita. São mais de 2.000 bailarinos e 100 grupos, vindos de 24 estados brasileiros, além de jurados internacionais. E o Centro Cultural Otto Marx passa a abrir aos domingos e feriados. Então, uma boa notícia para quem gosta de exposições artísticas. O centro ampliou o horário de funcionamento e agora também abre aos domingos e feriados, das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde. A entrada é gratuita. O Centro Cultural Otto Marx foi criado no final da década de 80 e faz uma homenagem ao artista plástico goiano de mesmo nome. Ele fica no edifício Parthenon Center, no centro da cidade de Goiânia. O espaço é pet friendly, quer dizer que você pode levar seu cachorrinho para dar um passeio também. E ele abriga diferentes galerias de artes. A primeira é a Galeria de Arte Frei Confaloni e a outra é a Sebastião dos Reis, além de uma escola de artes visuais. Bom, as galerias recebem exposições individuais e coletivas de diversos artistas e tem o propósito de divulgar e valorizar a arte e o talento regional. Agora, assim, falando das férias escolares, o Parque Mutirama realiza a 3ª edição da Bilheteria Solidária, que arrecada alimentos não perecíveis para serem doados para famílias em situação de vulnerabilidade. Então, durante o período de julho, né, das férias, a entrada no Parque Mutirama será gratuita, mediante a doação de 1 quilo de alimento. O horário de funcionamento é especial, de quarta a domingo, das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde. O Mutirama tem hoje 24 brinquedos em funcionamento e deve receber cerca de 9.000 pessoas em cada final de semana de julho. Para finalizar, uma dica para quem gosta de teatro, música, artes cênicas. O Aldeia Sesc de Artes está comemorando 10 anos. E para celebrar, promove uma programação especial para as crianças até o dia 10 de julho. Grande parte dessas atrações, como contação de histórias, oficinas e shows, são totalmente gratuitas. E estão disponíveis em diversos pontos da cidade de Goiânia. Só para você ter uma ideia, no sábado tem o espetáculo Pimentinha, Elis Regina para crianças, no Teatro Madre Esperança Garrido, a partir das 5 horas da tarde. No domingo será apresentado o show Canções para Pequenos Ouvidos, no Teatro Sesc Centro, a partir das 3 da tarde. E no mesmo dia tem um espetáculo musical chamado A Menina do Meio do Mundo, Elza Soares, no Teatro Madre Esperança Garrido, às 5 horas. São só algumas dicas, viu, do Aldeia Sesc de Artes. Se tiver interesse, então busque mais informações, que até dia 10 tem muita coisa rolando aqui em Goiânia. Assim eu me despeço de você, espero que você curta o seu final de semana, também o seu mês de julho. Conexões vai passar por um rápido recesso, mas em agosto a gente retorna com várias novidades para você. Não vou dar spoiler, mas já fique ciente que a gente volta para um ao vivo, diário, com muito mais informação, debate para você. Então,
Aguarde aí pelas nossas novidades, acompanhe nas redes sociais, que com certeza nós traremos ainda mais informação para você. Enquanto isso, dá para assistir algumas reprises de temas interessantes que a gente discutiu nesse ano. O programa vai ao ar toda quinta, 4h30 da tarde, e também no domingo, às 7 horas da manhã. Até mais e até agosto.